Olá, galera do terceirão, aquele abraço. Bom, hoje pela manhã nós tivemos aula presencial, alguns alunos puderam vir, outros ainda não podem, né? Então, aguardamos que, se Deus quiser, no futuro bem próximo, nós possamos já estar juntos, conviver fisicamente próximo um do outro. Mas enquanto isso a gente vai no nosso ensino remoto, tá? Hoje pela manhã nós fizemos basicamente uma revisão do nosso último assunto, que foi gravitação universal, falando um pouquinho sobre desde lá do Ptolomeu, na teoria geocêntrica, passando por Copérnico, teoria heliocêntrica, indo para o lado científico já de Kepler, falando sobre a primeira, a segunda e a terceira lei de Kepler, e finalizando com Isaac Newton, que determinou essa força de atração entre os corpos, tá? Porque te lembra, por exemplo, o Sol e a Terra, eles têm uma certa força de atração. E essa força de atração é determinada por essa equação, que fala que a constante de gravitação, né, universal, pelo produto da massa dos dois corpos dividido pela distância entre eles ao quadrado. Lembrando que essa distância é a distância do centro de massa deles, então não é da superfície até o planeta, é do centro de massa de um planeta ou de qualquer corpo até o outro. Por que fala de qualquer corpo? Porque essa equação pode ser aplicada a qualquer corpo, inclusive entre pessoas. Agora, detalhe, né? Se a massa é menor, a força de atração é menor. Um corpo com massa maior, essa força é bem maior, como é o caso do Sol e a Terra, que é uma força que nós podemos perceber entre duas pessoas, com uma força ela é muito pequena, é quase imperceptível, ou imperceptível mesmo, porque é complicado, tá certo? Então nós vamos mostrar aqui mais duas ou três questões que nós resolvemos pela manhã e você tenta resolver em casa, tá ok? Vamos lá. Então, você está vendo aí, tá? Deixa eu agitar aqui um pouquinho a imagem da câmera, tá ok. Diz o seguinte, uma questão lá de Brasília, que fala o seguinte, a lei da gravitação universal de Newton é expressa por, tá aí a fórmula, G é igual a M1, M2 por D ao quadrado, em que G é uma constante de proporcionalidade e M é a massa de um objeto maior, e Mzinho é a massa de um objeto menor. R é a distância entre os centros de gravidade dos objetos. E o sinal negativo corresponde à força atrativa. De acordo com a lei da gravitação universal de Newton, se a distância entre um par de objetos é triplicada, a força é equivalente. Então, ele falou o seguinte, que se eu pegar a distância entre os corpos e triplicar, o que vai acontecer com a força de atração entre eles? Então, bebê, você vê pela fórmula que distância, aqui olha, a distância e a força são inversamente proporcionais. Então, se um aumenta, outro diminui. Então, já sei que se aumentar a distância, vai diminuir a força entre eles. Ah, professor, mas a distância ficou 3 vezes maior. Então, a força será 3 vezes menor? Cuidado, porque é distância ao quadrado. Então, se a distância triplicou, vai ser 3 ao quadrado, que é 9. Então, se a distância equivalente é 9, a força será 9 vezes menor. Então, resposta certa será letra A, 1/9 do valor original. Correto? Vamos para a próxima questão. Bom, a segunda fala o seguinte, determine a força de atração entre o Sol e a Terra em termos de... Aí, pessoal, é 10 elevado a 22, tá? Teve um erro de formatação aí, não é 1022, é 10 elevado a 22 newtons. Sabendo que a massa da Terra é de 6 vezes 10 elevado a 24 quilogramas, a massa do Sol é 2 vezes 10 elevado a 30, de novo, tá? Tome cuidado que está formatado errado aí. É 2 vezes 10 elevado a 30 kg, e a distância entre os dois astros é de 1,5 vezes 10 elevado a 8 km. Tá ok? Também aí, né? Não é 108, é 10 elevado a 8. Tá? Dado que 1 km é 10 elevado a terceira metros. Tá bem? Então vamos lá. Como é que faz essa questão aí? Te lembra que a equação é essa daí, olha. Força é igual a gravidade, massa, no caso aí do Sol, massa da Terra pela distância ao quadrado. Constante, lá embaixo já, aqui, olha, constante
já vai ser 6 vezes 10, 6,60, na verdade é 6,67, mas aí na questão a gente pode até, para ficar uma conta mais fácil, tá? A gente pode arredondar para 6,6. Vezes 10 elevado a menos 11, aí lá vem a massa do Sol, que é 2 vezes 10 a 30, vezes a massa da Terra, que é 6 vezes 10 a 24. E aí você vê que a massa do Sol é muito maior do que a massa da Terra. Dividido pela distância, que é 1,5 vezes 10 elevado a 11. Professor, mas espera aí, professor. Lá disse que a distância era 1,5 vezes 10 elevado a 8. E por que embaixo está 10 elevado a 11? Porque te lembra que como a constante está em metros, eu tenho que passar para metros. E para passar de campos para metros, eu aumento 3 casas. Então, por isso que foi de 10 elevado a 8 para 10 elevado a 11. Fazendo a continha lá em cima, multiplicando 6,6 vezes 2 vezes 6, dá 79,2. Tá? Somando o 30 com 24 e menos 11 do expoente, deu lá o valor de 10 elevado a 43. Embaixo, 1,5 ao quadrado dá 2,25. 10 elevado a 11 ao quadrado, te lembra, potência de potência, multiplica o de fora pelo de dentro. 2 vezes 11 é 22. Dividindo 79,2 por 2,25 vai dar 35,2. O 10 a 22 sobe negativo, 43 menos 22 vai dar 21. Então, deu 35,2 vezes 10 elevado a 21. Mas como ele quer em potência de base de expoente 22, então, para aumentar o expoente de 21 para 22, eu tenho que aumentar uma casa. Então, lá na mantiça, eu diminuo uma casa. E fica até em notação científica. Então, fica 3,52 vezes 10 a 22 newtons. Ok? Próxima questão. Então, no caso aí, a letra A de amor. A última questão fala o seguinte: a Estação Espacial Internacional, que está sendo construída no esforço conjunto de diversos países, deverá orbitar uma distância do centro da Terra igual a 1,05 do raio médio da Terra. Toma cuidado. Pessoal, o que é esse 1,05? Ele pegou o raio da Terra, tá? Não disse o valor, mas se é o raio, nós dizemos que é 1. E a estação espacial ela irá orbitar a 1,05 do raio médio da Terra. Então ela irá orbitar um pouco, claro, a órbita dela é um pouquinho maior do que o raio do centro da Terra até a sua superfície. Tá ok? Então a proporção é de 1,05 da distância do raio médio da Terra. A razão FE dividido por F, professor, o que é FE por F? FE é a força de atração da estação espacial e o F é a força de atração da Terra, tá? Entre a força que a Terra atrai o mesmo corpo nessa estação, que é o FE, e a força com que a Terra atrai o mesmo corpo na superfície da Terra. Então ele quer saber qual é a razão entre a força que a Terra atrairia à estação espacial e a força que a Terra atrai um corpo que está na sua superfície. Tá legal? Então, vamos lá. Na estação espacial, nós sabemos que a distância é de 1,05 da distância do raio da Terra. Então, deixa eu só ajeitar aqui o foco. Beleza. Então, a fórmula para a estação espacial, que eu chamei de FE, constante, massa maior, massa menor, e a distância é 1,05D, tá? Ao quadrado. Lembrando que esse D é a distância do raio médio da Terra. Então, FE vai ser igual a 1, repito, né, a partir de cima, e a de baixo, 1,05 ao quadrado, vai dar 1,1025. Aproximadamente 1,1. Então, na hora que você for fazer a conta, para você não se confundir, você pode colocar aproximadamente 1,1. Claro,
d ao quadrado é igual a d ao quadrado. Ok? Agora, a razão entre essa força que eu achei e a força da Terra em relação ao corpo na sua superfície, eu vou fazer aqui, olha. A FE foi isso que eu achei, né? Então, repito o que eu achei aqui, aqui em cima. E aqui embaixo é a força da Terra, que é a força normal, da fórmula tradicional. G é igual a mm sobre d ao quadrado. E aí você pode ver que tem muitos termos semelhantes. Então, já posso cortar o G de cima com o G de baixo. Posso cortar o m vezes m de cima com o de baixo. E posso cortar o d ao quadrado de cima com d ao quadrado de baixo. E aí te lembra, se é uma divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a resposta aí vai ser 1 dividido pelo que sobrou lá, que é 1,1025, ou aproximadamente aquilo que eu falei, 1,1, que vai dar 0,9. Ok? Então, basicamente, essas foram as questões que nós vimos de manhã. Continue estudando, fiquem com Deus, até a próxima e lembre-se, o professor Ebinho ama todos vocês.